Boa noite, irmãos, irmãs, muito boa noite. Você que nos visita, seja muito bem-vindo à nossa comunidade, à nossa igreja, vocês que retornaram também, sejam muito bem-vindos. Que bom, nós estamos alegres hoje em exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero lembrar, você que é pai, sábado nós vamos ter um churrasco, um espetinho aqui para os pais, a partir das 15 horas aqui na nossa igreja. Então, quem tiver aí disponível no sábado, a partir das 3 horas, vamos estar aqui fazendo um espetinho e conversando, vai ter interações com as crianças também, vai ser uma bênção, tá bom? Mais informações, pode falar com a Bruna, com a Sueli, pode falar comigo também, com a Milena, aí você pode ter mais informações. Semana que vem também, nós teremos o culto pela manhã, tá bom? Será domingo pela manhã, não terá culto à noite. Então, a nossa atividade começa às 9 horas, tá? Ali vai ter um cafezinho, o culto vai começar às 9h10, 9h05 por aí. Mas chega às 9 horas, toma um cafezinho com a gente, já vai se alocando, a gente quer conversar com você. E aí depois nós vamos ter a escola bíblica dominical, tá bom? Depois do culto vamos ter a escola bíblica. Então semana que vem não teremos a celebração das 19 horas. Começaremos das 9, terminaremos no máximo até 11h05, tá bom? E aí nós vamos ter um cafezinho, e aí você pode vir conversar com a gente. Nós estamos estudando Apocalipse, então tem sido uma bênção. Hoje a gente terminou as trombetas, agora a gente já vai a mulher e o dragão no próximo capítulo. Então a gente vai ver quem é essa mulher, né, que alguns dizem ser Maria. Quem que é essa mulher? A gente vai estudar na escola bíblica quem é essa mulher e o dragão. Tá bom? Então, 9 horas domingo, não haverá culto às 19 horas, mas será pela manhã. Bom, gente, a gente está fazendo algumas mensagens sobre o livro do Maurício Zagari, que chama Confiança Inabalável. Então, eu vou mais uma vez mandar durante a semana o livro para que você possa comprar, para que você possa acessar, tá? Esse livro tem e-book também. É um livro que fala sobre confianças. Por exemplo, eu ia falar confiança que vence o medo de ficar doente. Você tem medo de ficar doente? Você tem medo da invalidez? Você tem medo de acontecer você tem tipo de doença que você não pode nem ouvir o nome? Ele dá uma devocional específica para isso. Você tem medo de perder pessoas amadas? É um medo que você nem gosta de pensar? Então, ele também vai falar sobre isso. Medo de perder os bens. Ele vai falar também de pessoas que têm medo de ficarem numa situação de vulnerabilidade. Mas hoje eu quero destacar uma das suas devocionais que está no capítulo 2 desse livro, que ele fala sobre o medo da morte. A gente sabe que as ansiedades, as crises de pânico, elas acontecem por diversos fatores neurológicos e psicológicos, mas principalmente as pessoas, elas temem a morte. Então é muito comum quando as pessoas chegam no pronto atendimento, estou com a pontada aqui, sabe que eu estou infartando, e a pessoa percebe que ela está numa situação que pode levá-la à morte. Então a gente vê que muitos dos atendimentos psicológicos e até mesmo espirituais que nós temos aqui na nossa igreja, é porque algumas pessoas têm medo da morte. Mas eu quero te dizer uma coisa bem animadora desde já. Uma das poucas certezas da vida que a gente tem é que se Jesus não voltar antes, todos nós vamos ter que encarar a morte. Todo mundo que está aqui vai passar por ela, se Jesus não voltar antes. Todos vão ter aquele momento que nós vamos encarar a morte. Mas é tão difícil falar sobre isso, que na sociedade a gente inventou alguns eufemismos. A gente meio que deixou um pouquinho mais leve essa palavra, e a gente fala o quê? A pessoa descansou. A pessoa descansou. Não está errado falar sobre isso. A pessoa dormiu, porque a palavra morte nem gosta de sair, as pessoas nem gostam de falar essa palavra porque mexem com elas. Você já teve aquela reflexão, antes de dormir, o Maurício Zagari vai dizer que acontece muito esses pensamentos, aquele momento antes do sono que a gente tem, deitado na cama, vem uns pensamentos que invadem a nossa cabeça, né? Vem alguns pensamentos meio intrusos assim. Por exemplo, a questão da morte. Você já parou para pensar que algumas vezes você nem dormiu por causa do medo da morte? Então, muitas vezes a gente entra nessa situação por causa de muitas possibilidades e situações que a gente viu na nossa vida. E a morte, irmãos, não é um tema fácil de lidar. Eu
uma vez eu estava sendo atendido pelo médico, o médico olhou para mim e falou assim: Paulo, você tem problema se eu falar alguma coisa? Eu preciso ser bem específico no seu diagnóstico. Eu falei, não, pode falar. Ele falou, não, porque eu tenho essa prática, porque tem gente que nem gosta de ouvir morte. Eu tive um paciente, o médico conversou comigo, ele sabia que eu era pastor, né? Ele descobriu quando estava me perguntando. Ele falou, porque quando eu falo morte, a pressão da pessoa está 12/7, vai chegar a 16/10, aí parece que a pessoa ouve a palavra morte, ela já fica totalmente nervosa com a situação. Porque essa palavra não é uma palavra que é comum. E o nosso Jesus também lidou com a situação da sua entrega no Getsemane com uma certa dificuldade, não na sua entrega porque ele tinha medo da morte. Mas Jesus sabia que ele ia passar por muitas situações que iriam levá-lo à morte. Jesus ia sofrer muito. Então, a morte não é um tema fácil. Não sei para você. Como é que é para você hoje? Fala assim, pastor, Jesus está falando aqui comigo que eu vou embora daqui meia hora. Como é que é? É tranquilo? Você já pensou nessa possibilidade que um dia você vai... Se Jesus não voltar, eu vou repetir. Todos nós vamos passar por essa situação. E não adianta ignorar a palavra, porque geralmente ela vai chegar, e ela vai chegar para alguns de surpresa, alguns avisados. O médico pode dizer para você assim, você tem mais 3 meses, e a morte vai te visitar nesse tempo. O cristão, ele precisa ter uma resposta para a morte, porque Cristo nos deu uma resposta bíblica para a morte. Mas a gente vai encarar, antes de entrar no texto de Hebreus, alguns problemas que as pessoas têm. Por que elas têm essa dificuldade com a morte? Eu destaquei 3 apenas, porque a morte interrompe tudo aquilo que a gente ama. Já percebeu isso? Uma pessoa amada, quando vai embora, quando morre, ela interrompe. Talvez um pai, um marido, a esposa, um filho, uma situação que você tinha um amigo, e ela é um inimigo. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, 26, vai dizer que o último inimigo a ser destruído será a morte. Ou seja, a morte, ela entra no mundo por causa do pecado. Mas a ruptura que ela faz na nossa vida é uma ruptura de pessoas que a gente ama. É uma ruptura, muitas vezes, de uma vida que a gente gosta de ter, e ela chega para nós com uma situação de intrusa. Sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 3 nós pecamos, e quando nós pecamos, nós caímos e morremos. E o que isso significa? Que a morte não faz parte da criação de Deus. Por isso que ela é tão difícil para nós, porque ela interrompe tudo aquilo que a gente ama. Um segundo medo que pode ser a raiz desse medo que algumas pessoas têm da morte, é porque nós não conseguimos enxergar o que existe além dela. Né? A ciência está aí, as descobertas estão aí, né, nas EQMs, né, experiências de quase morte, e a gente percebe que alguns cientistas, neurologistas ou neuropsicólogos, enfim, eles tentam trazer a questão da luz que algumas pessoas veem, o túnel, as emoções, as lembranças, mas o que é fato é que ninguém sabe o que está do outro lado, do outro lado. E esse medo para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou que não têm a certeza do que é a morte, a partir da perspectiva bíblica, o Maurício Zagari vai fazer uma pergunta muito interessante. Ele vai nos convidar a olhar para quando Jesus fala, lembra da parábola do grão de trigo? Jesus fala que o trigo ele precisa cair na terra para que ele possa vir a dar muitos frutos, para que ele possa vir a ser algo que pode tornar aquela semente frutífera. E o Maurício Zagari vai usar essa imaginação. Da perspectiva dele, aquele grão, quando cai, parece que tudo termina ali. Caiu o grão de trigo, acabou. Eu estou ali numa situação, caiu a semente, morreu. Mas será que é assim que a gente enxerga a morte? Será que é assim que a gente enxerga a morte nessa vida? Será que é assim que parece para nós, poxa, eu estou aqui agora, se eu partir, acabou para mim. Será que é isso? Será que é? Nós precisamos pensar que o nosso medo cresce muitas vezes porque nós não enxergamos do outro lado da porta. E o terceiro e último medo é porque, no fundo, nós sabemos que a morte não é apenas sobre nós. Existe um medo mais profundo que muitas vezes a gente tem no nosso coração e a gente precisa responder a esse medo, mesmo quem afirma que não acredita em Deus. Por exemplo, eu muitas vezes
na minha trajetória antes de me converter, eu era ateu. E sempre quando alguém falava sobre morte para mim, cara, eu lidava super bem na minha cabeça, na resposta. Eu seguia Nietzsche, né? O niilismo, para mim, viver essa vida é o que basta. Eu não preciso de ter uma vida, uma promessa. Eu pensava isso de pós-vida, para eu ter esperança, porque para mim, cara, a vida que eu vou viver aqui está tudo certo e acabou. Mas bem no fundo do meu coração eu sabia que não era isso. Eu afirmava filosoficamente, mas aquela filosofia não dava paz no meu coração. Era mais uma certeza intelectual do que realmente eu sentir aquilo. Talvez muitas pessoas tenham medo da morte porque sabem que depois daquela porta existe um outro lado. E uma parte do medo pode saber que a morte não encerra a nossa história com Deus. O C.S. Lewis vai dizer que quando alguém diz que Deus não existe, ele está falando que milhares e milhares de pessoas durante a história, durante tribos, nações e povos, todos acreditavam numa divindade. Quer dizer que só um movimento racional ateísta vai estar certo diante de tantas outras possibilidades de outras civilizações? Então ele vai dizer que a ideia do pós-vida é uma ideia que é trabalhada desde os primórdios da humanidade. Então, nós chamamos isso da teologia de um argumento onde o ser humano sabe que dentro dele, por mais pecador que ele seja, ele sabe que depois daqui haverá um juízo. Então, essas raízes, muitas vezes, que eu vou repetir aqui, a morte interrompe tudo aquilo que amamos, não conseguimos enxergar nada que exista além dela, porque no fundo sabemos que a morte não é sobre nós. A gente sabe que esses medos podem acontecer até para cristãos. Porque quando a gente vai ler Hebreus, a gente às vezes lê o texto aí e não entende o contexto. O autor de Hebreus, ao escrever essa epístola, essa carta, ele está escrevendo para pessoas que estavam morrendo, irmãos. Pessoas que estavam sendo perseguidas, apedrejadas, queimadas, torturadas. E essas pessoas, muitas vezes, elas ficavam naquele momento eminente de morte, onde um julgamento de uma decapitação, por exemplo, que aconteceu com Paulo, era já algo que o juiz determinou, era poucos dias que ele tinha até o fato ser concluído, e essas pessoas estavam à beira da morte todos os dias. Eu quero te contar uma história antes de entrar no texto, para você entender por que o autor de Hebreus escreveu. Os pais da igreja, eles falam que era muito comum durante a noite essas famílias serem surpreendidas por soldados que perseguiam essas pessoas. Eles chegavam à noite nessa casa, arrombavam a porta, pegavam sua família e colocavam sua família numa situação de ter que negar a sua fé em Cristo e proferir a sua fé no imperador. Você acha que isso é distante? Você acha que isso aconteceu só há 2000 e poucos anos atrás? A Nigéria é um dos países que mais tem perseguição no mundo. As pessoas estão morrendo vivas. Como assim, pastor? As pessoas estão sendo enterradas vivas na Nigéria. Imagina, filhos, crianças sendo perseguidas na Nigéria por causa do Evangelho. Se uma pessoa não tiver certeza da morte, talvez ela vá encontrar um pronto atendimento, que no pronto atendimento ela vai ter um diagnóstico, talvez ela vai sentir uma dor no peito e ir embora, ou talvez o dia dela que ela vai partir vai ser um dia que nem mesmo ela sabe. Mas todos nós, se Cristo não voltar, encararemos a morte. Então eu quero ler com você Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E aí eu quero que você entenda esse panorama que está por trás desse texto. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui conversando sobre fatos que assombram nossos corações a respeito da morte. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra
ela nos ensina como a morte foi vencida, quem venceu a morte e como, através das Escrituras, podemos desenvolver uma fé que tem uma inabalável certeza, vinda do seu Espírito Santo, que a morte para o cristão não é um problema mais, porque Jesus é aquele que venceu a morte. Então, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento e que muitos medos que nós podemos, ou que alguém aqui pode ter da morte, possa ser vencido pelo poder da Tua Palavra e pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Hoje, então, meus irmãos, a partir desse texto, ele está respondendo aqui, em algumas frases, a resposta para vencer o medo da morte. E como que se vence o medo da morte? A gente precisa entender biblicamente e pedir que o Espírito Santo entre nos nossos corações para que nós venhamos a entender que essa inquietação que acontece na nossa vida é uma inquietação que muitas vezes é trabalhada porque nós não temos conhecimento para encarar alguns temas que nos assombram. Eu sempre falo que quando a gente vai encarar um medo, a gente precisa encarar o medo da forma correta. Ou a gente vai ter vários traumas. Já percebeu que muitos traumas que você tem foi porque você encarou o medo da forma errada? E hoje você tem medo? Já parou para perceber? Que muitos medos que você tem, alguém te obrigou a você fazer alguma coisa e não te muniu de instrumentalizações para que você pudesse vencer aquele medo, e aí você foi despreparado para aquele medo. Você foi despreparado para vencer aquele medo e nunca venceu. Por isso que a Bíblia está nos dando um caminho mais certo de como que nós podemos enfrentar o medo da morte. E a Bíblia está nos capacitando para que nós possamos encarar esse grande inimigo que é a morte da forma correta. Então, o que acontece, meus irmãos, é que primeiro, o texto não está dizendo para nós que Jesus evitou a morte. A Bíblia diz que Jesus passou por ela e que foi justamente ali na cruz que ele derrotou a morte. É isso que o versículo 14 está mostrando para nós, Henrique. Volta para a gente, por favor. É isso exatamente o que o versículo 14 está mostrando para nós. Que Jesus, ao vencer a morte, ele não estava com medo da morte. Jesus não tinha medo da morte. Jesus não tinha esse tremelique que dá na gente quando muitas vezes vem. E também não está dizendo aqui que o diabo tem o poder sobre a morte. Pastor, mas está escrito? Não está escrito da forma, muitas vezes, que muitas pessoas entendem. Dizendo, o diabo tem o poder na morte. Irmãos, o diabo nunca teve o poder na morte. É isso que nós precisamos quebrar. O que o autor de Hebreus está nos ensinando é que o diabo usava a morte como uma arma. Eu ainda acho que ele usa, tá? Eu ainda acho que o diabo usa alguns pensamentos que nós podemos ter e ele vai sendo intruso nesse pensamento, uma sensação que no final o pecado vai ter a última palavra sobre a sua vida. Ele já te tentou dessa forma? Se você morrer hoje, quando você chegar no julgamento, Deus vai te pegar naquele pecado ali. Já lidou com essa tentação? A gente pensa que tentação é só um negócio assim... Ai, Jesus, passou um negócio ali que eu fiquei tão encantado por aquele... Gente, a tentação do diabo é principalmente teológica. Foi isso que ele fez com Jesus. Ele foi no cerne da palavra e falou, mas está escrito aqui, Jesus está debatendo com ele. Você já passou por uma condição que Satanás já falou, se você morrer hoje, diante do julgamento eu vou te pegar. E o Alto da Compadecida parece que dá essa sensação, né? Vai ficar Deus de um lado, diabo do outro, mas também não é só o Alto da Compadecida, não. Muitos teatros na igreja ensinaram as pessoas erradas sobre esse julgamento, como se Satanás fosse colocar um DVD e falar, eu tenho um DVD aqui, meu filho, aqui, ó. Henrique, amigo, você está achando que está... Não, eu tenho aqui para te pegar no pulo. Ele não tem esse poder. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, Henrique, por favor. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vai dizer para nós que quem é o dono da morte, quem é aquele que tem a chave da vida e da morte, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39.
Vejam agora que eu sou o único eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu ferirei e curarei. Ninguém é capaz de livrar da minha mão. Está nas mãos do nosso Deus a nossa vida. Está nas mãos do nosso Senhor. Está nas mãos daquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Henrique, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Paulo vai escrever porque essa provação acontecia, meus irmãos, na mente das pessoas que iam ser queimadas vivas. Essa provação acontecia na cabeça dos mártires de dizer, cara, eu estou indo para a minha morte, eu não sei muitas vezes como que eu posso lidar com essa situação, porque mesmo que eu tenha medo, eu vou ter que encarar. Mesmo que você tenha medo da morte, se Jesus não voltar, você vai ter que encarar. Não adianta você fugir de lugares que te lembram a morte. Não adianta você fugir de situações que te lembrem a morte, porque ela, se Cristo não voltar, ela vai te tragar. Porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, em nome de Jesus, para que nós possamos vencer a morte, o medo da morte, principalmente ter uma confiança inabalável no Senhor, textos como esse precisam ser uma verdade na sua vida. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Próximo, Henrique, por gentileza. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. O que significa? Aguilhão, uma ponta pontiaguda que existia, aonde eles feriam em batalhas de forma mortal, muitas vezes, o seu companheiro. A pessoa estava ali, lutando, e aí, muitas vezes, aquela pessoa estava lutando contra, sei lá, um inimigo. O aguilhão era a ponta de uma lança, geralmente que eles colocavam, muito afiada, que só dava e tirava e matava a pessoa. Então ele está dizendo, morte, aonde está o que você feria, gente? O aguilhão da morte é o pecado. O que feria o ser humano de forma que levaria ele a uma condição de medo é o pecado. E o poder do pecado é a lei. O que significa? A lei vem para mostrar o nosso pecado. Eu só sei que é errado porque tem uma lei. Então, o poder do pecado, que era a lei, pode passar, Henrique. Olha só o que Paulo está construindo. Tudo aquilo que poderia levar o ser humano a ter medo da morte, por exemplo, pastor, eu desobedeci a semana inteira, eu fiz um monte de coisa errada. Se eu morrer essa semana, eu estou lascado. Jesus, não me mata essa semana não, porque essa semana foi difícil. Você ainda está se relacionando com Deus, com a lei. Do que fiz certo, do que fiz errado. Mas Paulo está falando da graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Jesus Cristo e não das nossas obras. Quem nos salva é Cristo. Quem tem a palavra final sobre a morte, sobre a nossa condenação ou não, é Cristo. Não é a lei. É por isso que eu e você não devemos temer a morte, porque mesmo que ela... Pode passar o próximo, Rick, por favor. Mesmo que ela possa ferir a gente nessa vida, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Trabalho aqui não tem a ver com você apenas servir na igreja. Tem a ver com você lutar contra o seu pecado. Tem a ver com um trabalho árduo que nós temos de lutar contra esse mundo secularizado que quer destruir a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Aqui não é vão aquela vez que você teve que sair de um grupo de amizade, porque aquele grupo de amizade não era um grupo que te fazia bem. Trabalho aqui não tem a ver com quem serve ou não na igreja apenas. Tem a ver com a luta pela santidade que nós vivemos, por viver o caminho da verdade nesse mundo. Não é inútil servir a Deus. E é por isso, meus irmãos, que a morte continua sendo real. Mas para quem está em Cristo, ela já não tem mais o poder de nos condenar. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu e você fecharmos os olhos agora e estivermos em Cristo, o que nos aguarda é a graça salvadora de Deus. Não é pelo que você fez de errado ou não, porque a cruz anulou todo o meu e o seu e o nosso pecado. Só quem se relaciona pela lei teme a morte. Porque talvez você tenha visto uma peça de teatro que o diabo contou o pecado da pessoa lá. Eu sei que ele peca. Irmão, pelo amor de Deus,
A graça é suficiente para cobrir a nossa vergonha diante de Deus. E Deus seja glorificado por isso. Se você perceber que o medo da morte está vindo, o Martinho Lutero, é muito interessante essa história de Lutero, que é atribuída a Lutero. É do Table Talk, Conversas à Mesa. É um livro que atribuem a Lutero, que Lutero fala que ele tinha muita dificuldade de vencer o medo da morte. Ele conversando na mesa com os amigos, ele abriu o coração, alguém anotou. E essas anotações são conversas à mesa que Lutero conversou com os amigos. É interessante, porque ele abre para os amigos, tem uma conversa bem registrada, que ele está conversando com um discípulo que ele gostava muito, e ele disse que o medo da morte é muito pesado na vida dele, porque ele não conseguia expulsar esse medo do coração dele, mesmo que ele olhasse para as Escrituras e soubesse que Deus tinha garantido a morte. A vitória sobre a morte, ele ainda tinha muita dificuldade. Nós estamos falando de Martinho Lutero. Um dos grandes reformadores da igreja tinha dificuldade de lidar com esse medo. Quando eu li esse artigo, eu falei, e eu, pastor? E eu, meu pastor supremo? Que sou um pé rapado, um doido da cabeça aí, que estuda a palavra de Deus. Quem sou eu na fila do pão perto de Lutero? Não estou endeusando Lutero, mas Lutero traduziu a Bíblia, irmãos. Para o alemão, o cara sabia muita coisa. E ele tinha dificuldade de pensar na morte. Irmãos, não é fácil. Mas eu quero que hoje, em nome de Jesus, a certeza do Espírito Santo venha através dessa frase que eu vou dizer para nós nessa noite. Se a morte já perdeu o seu aguilhão, o que muda na forma como você encara o medo da morte hoje? Se biblicamente nós estamos diante de uma certeza que Deus nos deu através de seu Espírito Santo nas Escrituras, por que mesmo sabendo que Cristo venceu a morte e com a graça de Deus nós vamos vencer, por que nós ainda temos um medo desse inimigo chamado morte? Vamos para as Escrituras então? João capítulo 12, versículo 24 a 25. Vamos entender aí por que a morte deixou de ser o fim e ela se tornou uma passagem para a vida. João capítulo 12, do versículo 24 a 25. Jesus falando, em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Próximo, Henrique. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus está falando aqui dele mesmo, tá? Ele foi esse trigo que caiu e muitos frutos vieram através da sua morte e da sua ressurreição. É isso que ele está falando no primeiro momento. Mas essa aplicação também é para nós. Porque nós ressuscitaremos com Cristo, amém? Com ele nós somos fruto dessa vitória. Então, da perspectiva do grão do trigo, tudo parece terminar. Mas a lógica do reino de Deus é completamente diferente. Morrer é viver. É isso que Deus está nos ensinando na Bíblia. Que você e eu partimos dessa vida é viver. Que aqui é parte da vida. Que aqui é parte da eternidade, mas morrer em Cristo é viver. Você precisa dizer isso quando vier o medo da morte. Cara, se eu morrer e eu estou em Cristo, Senhor, é viver. Mas muitas vezes a gente tenta perseverar, a gente tenta continuar. Não estou falando que a gente deve desistir, entregar a um pensamento triste e morrer, falar, meu Deus, eu quero ir embora logo. Não é por esse caminho. A Bíblia está falando que quando houver uma situação que você sabe que você pode encarar a morte de frente, você pode trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. A Bíblia. Dizer, ainda que eu morra, aquele que está em Cristo viverá. Talvez você não tenha problema com a morte. Talvez eu esteja sentado aqui e fale, pastor, não tem problema nenhum com isso não. Ixi, pastor, isso aí para mim é tranquilo. Bom, eu queria conversar com você e saber como é que você venceu. Eu quero comer um pão com margarina, tomar um café. Mas com certeza você conhece alguém que tem medo. Com certeza alguém na sua casa, pode ser até o seu filho ou sua filha, você vai ter que ter uma conversa com ele, porque esse dia vai chegar. Papai, o que é a morte, mamãe? Ou talvez um colega do trabalho.
Todos nós estamos cercados, se não formos apenas nós, mas de pessoas que têm medo da morte. E é preciso expor para elas essa verdade bíblica, que em Cristo nós teremos a vida eterna, porque Ele derrotou a forma da morte, a forma como a morte se apresentava, Ele derrotou e agora nos dá vida. Eu quero quebrar um pouquinho o clima aqui. Existe um filme que eu assisti já adulto, chamado Monstros S.A. É interessante esse filme porque tem várias situações ali que são engraçadas, mas já parou para pensar que quando tem uma porta no Monstro S.A., sempre tem uma surpresa do que pode vir atrás daquela porta. E é interessante porque eu notei aqui, para os monstros do filme, cada porta parece apenas um objetivo comum, um móvel qualquer no armazém, mas quando é aberta, ela não leva a um corredor, ela leva a um mundo completamente diferente. Uma mesma porta conecta duas realidades. Quem assistiu Monstros S.A.? De um lado tem a realidade deles, e do outro, quando eles abrem a porta, é uma outra realidade. A morte me lembrou um pouco disso quando eu estava fazendo o sermão, porque do lado de cá a gente enxerga apenas uma porta fechada. Mas, quando a gente tenta abrir muitas vezes essa porta, a gente pode ter uma imagem de algo escuro. Cara, o que está naquela sala escura? Uma vez eu fui no shopping, irmãos, as coisas que me colocaram para fazer, né? Aí tinha um negócio no shopping lá que você tinha que vencer o medo. Foi no Shopping Avenida? Qual que é o shopping da Sarandia aqui? Eu nunca lembro o nome. Shopping Cidade, um negócio de Halloween lá. Colocaram para entrar, me desafiaram a entrar e eu metido a corajoso. Você entrava no corredor, todo escuro, e tinha um monte de pessoas vestidas de um monte de tipo de filme de terror diferente, fazendo sussurro Henrique. Aí eu fui encarando aquilo, eu falei, cara, do meio do negócio, quando eu vi que eu fiquei nervoso, eu falei, cara, vou desmaiar aqui, mas eu mantive a postura, né? Você tinha só uma lanterninha andando num negócio escuro. Mas no meio do negócio lá, eu pensei, eu falei, cara, eu sei que todo mundo é humano que está aqui por trás. Eu sei que tudo aqui é uma conjectura, a reflexão acontecendo ali, gente gritando, porta batendo, serra elétrica gritando. Eu pensando aquilo ali, aí eu fechei o meu olho e falei, Senhor, me dá força aqui, porque eu vou encarar esse negócio, porque eu sei que tudo aqui é fantasia. Você acha que mudou alguma coisa, André? Mudou? Mas você acha que eu deixei de tomar susto? Não. A morte é assim. Às vezes você vai estar num corredor com uma lanterninha, falando, Senhor, a lanterna é a tua palavra, que eu estou guardando aqui. E você vai ver um corredor escuro, Inês, e só uma lanterninha que eles dão, aquela lanterninha de brinquedo, sabe, pequenininha, não é a lanterna que hoje tem, irmão, aquelas lanternas que pessoa que acampa tem. É a lanterninha de criança, que ela fica falhando ainda. Você tinha que... Rapaz, às vezes a nossa fé é assim. A gente está encarando a vida e os sussurros de medo batendo do nosso lado, parecendo que vai nos pegar, mas ainda que nós sejamos pequenos diante de tantos medos, a luz que ilumina através de nós se chama Jesus. E é nele que nós vamos caminhar. Sabe por quê, irmãos? Porque em Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesus mostrou para nós um breve relato do que vai acontecer com a gente, eu tenho certeza, depois que nós partimos dessa vida. Essa história é a história do rico e o Lázaro. Olha só. Havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia que o mendigo morreu, olha só, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Aqui está falando para a eternidade. Jesus está explicando isso para os judeus. Ou seja, levou para a salvação, levou para estar perto de Deus. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, está falando do inferno, não o Hades da Odisseia, né? Mas está falando do Hades aqui, que é atendimento do inferno. Estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado, pode deixar aí, Henrique, e você atormentado. Aqui está dizendo que rico vai para o inferno. Está dizendo que quem tem bens vai para o inferno. Aqui está dizendo que uma pessoa desperdiçou a sua vida
e outra não. Aqui está dizendo de alguém que morreu como um derrotado, né? Um cachorro lambendo a ferida do mendigo. Aqui está falando, irmãos, de muitas vezes a nossa condição diante do mundo de hoje. O mundo olha para o cristão e diz assim, pelo amor de Deus, você ainda vai na igreja. Você ainda tem intelecto para ir na igreja. Pelo amor de Deus, você está crendo de uma história. Irmãos, muitas vezes os cristãos vão morrer numa situação que não é tão agradável. Infelizmente. Talvez eu e você não sejamos queimados vivos, enterrados vivos, como na Nigéria. Ou afogados, né? Porque na Nigéria também eles afogam as pessoas. É muito triste essa condição. Mas talvez pode ser numa situação de doença. Pode ser numa situação que o propósito de Deus vai estar sobre a nossa vida. E aos olhos humanos a gente vai falar. As pessoas podem falar assim, serviu a Deus a vida inteira e olha o fim que essa pessoa está tendo hoje. Irmãos, não é sobre o que as pessoas dizem ou como você vai morrer. O que tem a ver nesse texto é quem salvou a mim e a você. Esse homem pereceu em humilhação. Mas quem foi buscar esse homem e levou para a eternidade? Uma comitiva do céu. O que isso tem a ver para nós? Isso tem a ver para nós que o nosso medo cresce porque muitas vezes a gente só olha esse lado da eternidade, a gente só olha essa vida. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que hoje você pode fechar os seus olhos. Se Cristo afirmar no seu coração e te dar a certeza da fé, que mesmo quando eu e você encararmos esse momento final, o que nos espera atrás daquela porta fechada hoje para nós é a eternidade. É Jesus que te espera. E quando a Bíblia fala que ele estava nos braços de Abraão, tem a ver com cuidado, tem a ver com carinho. Lembra de Apocalipse? E ele enxugará dos seus olhos toda a sua lágrima. Não haverá mais noite, não haverá mais medo, não haverá dor. Esse é o lugar, nem choro. Não haverá ali ninguém carente, porque o Senhor estará presente com todos nós. Irmãos, isso precisa ser para nós uma certeza. Essa porta que nós vamos abrir e entrarmos, não é um medo que a gente tem que ter, porque não é o fim para nós. Precisa mudar, porque quando nós abrimos essa porta, tantas pessoas que a gente ama, que se foram, como nós. Eu não sei, irmão, dá para você, porque a Bíblia não fala se eu vou lembrar do seu nome, seu endereço, seu CPF. A Bíblia não fala disso. Mas eu sei que o que está preparado para nós, olho nenhum viu e mente nenhuma imaginou. É muito melhor do que a gente pode imaginar. Talvez aquela pessoa que você ama cruzou a porta. E você ficou ali esperando que essa dor passasse. Às vezes ela passa, às vezes ela vem, às vezes ela volta. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Que se essa pessoa está em Cristo, ela está muito melhor do que você pode imaginar. Talvez a última imagem que você tenha de alguém é alguém deitado numa cama de UTI, por aparelhos. E você diz, Senhor Jesus, é assim. Quando essa pessoa fechou os olhos nessa vida e a graça de Deus a encontrou, ela está perfeita agora. O que tem atrás dessa porta que vai ser aberta por todos nós é Cristo. Porque, Henrique, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Irmãos, por mais que o pecado daquela pessoa, você lembre das coisas ruins que aquela pessoa fez para você em vida, por mais que aquela pessoa estivesse numa situação que talvez você fala, tem muita gente que é assim, né? Entregou a vida para Jesus, mas será que é verdade? Tem gente que fala assim com a gente. Já passou por gente assim? Com frieza? Mas será que foi sincero? Aquela pessoa era terrível. Se alguém está em Cristo, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte.
O que isso significa para nós é que a lei, os nossos erros, que Satanás acusa todos os dias, foi vencido pelo Espírito da vida. O que significa isso? Cristo ressuscitou dos mortos. E agora, porque Cristo ressuscitou, se Ele não ressuscitasse, ia ser vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou da lei do pecado. O que isso significa? Que quando Cristo ressuscita, quer dizer que Deus olhou para a lei e falou assim, acabou, está pago, não precisa mais sacrifício, está pago. Agora, quando você for encarar a morte, quem pagou por mim e por você foi Cristo e pelas pessoas que a gente ama. É por isso que levar Cristo às pessoas é urgente, irmãos. Hoje, durante a aula de Apocalipse, estava falando sobre a condenação. Eu fiquei pensando em várias figuras que eu conheço pelo mundo. Falei, Senhor, uma coisa é você ficar 50 anos preso, Henrique. É muito tempo nessa vida, quase uma vida inteira para alguns. Outra coisa é a eternidade sofrendo, irmãos. A eternidade sofrendo. A eternidade nas mãos do oposto de Deus. É por isso que nós, talvez para você a morte seja um tema tranquilo. Mas se não for, descansa que Jesus pagou por mim e por você. A lei não é pelo que você fez ou que deixou de fazer, é pela graça que nos salva e nos livra da morte. Mas e as pessoas que a gente ama? É urgente pregar o Evangelho para elas. Porque quem não está em Cristo ainda está sob a lei. Quem não está em Cristo ainda está sob a condenação. É por isso que nós, irmãos, precisamos entender que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e isso para nós precisa ser uma certeza, porque o tempo verbal é presente aqui. Está dizendo que no futuro, Deus vai pensar, não, quem está em Cristo. É agora, Javier. Você que está em Cristo já está salvo. A eternidade para você já começou aqui. A porta que você vai abrir é só uma mudança. Não é uma incerteza, é só uma mudança, porque a salvação começa aqui. E é por isso, meus irmãos, que em nome de Jesus, eu quero que hoje o Espírito Santo ministre sobre você a certeza e que ele cale as vozes de Satanás na sua vida, dizendo que, olha só essa frase, e o motivo não é o esforço do crente, é a posição dele para que os que estão em Cristo Jesus. O que isso significa? Tem a ver com todo o esforço que a gente está fazendo de lutar pela santidade. Quando a gente falha, a gente pode recomeçar de novo pela graça. Às vezes Satanás está falando para você, você não muda, né? Só vai mudar quando morrer. Já ouviu essa frase? Os antigos gostavam de falar muito isso. Não sei se os jovens falam, os jovens só quer ficar farmando aura hoje em dia, o jovem nem tem frase mais. Antigamente tinha umas frases de efeito assim, só vai mudar quando morrer. Irmãos, é possível mudar hoje em Cristo Jesus. E é isso que eu quero dizer com a palavra de Cristo para nós. Porque aqui não é um sentimento. Não é um sentimento, eu estou me sentindo que está tudo pago, Inês. É uma certeza, mesmo que você não se sinta totalmente segura disso hoje. Se você está em Cristo, você recebeu a salvação. Porque o sentimento é enganoso. Sentimento na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra sentimento não é uma palavra que era entendida no povo hebreu. O que é ali é o coração é enganoso. Então, às vezes, você acorda e fala assim, Jesus, hoje eu não estou... Cara, eu falo isso porque eu sei que muitos aqui passam por essa situação. Jesus, não vem essa semana não, Jesus. Jesus, eu estou chegando aqui na igreja, mas se o senhor voltar para mim e dar um piripaque aqui, Deus, eu briguei com a minha mulher, gritei com as crianças no carro, mandei um áudio para aquela pessoa lá que não precisava de mandar. Deus, essa semana eu fiz tudo errado, não ajudei quem eu precisava de ajudar, olhei para alguém precisando de alguma coisa e falei, se vira aí. Tem semana que a gente está assim. Mas Jesus está dizendo para nós o quê? Mesmo que você se sinta assim às vezes, e o diabo use isso como instrumento de acusação contra você, o meu amor e a minha graça é suficiente para cobrir esse medo. O diabo vai ser vencido nessa tentação que ele faz na minha e na sua vida, quando a gente entender, ter essa certeza de que nós somos livres e Deus nos libertou desse grande jugo que era a morte. Henrique, João capítulo 5, versículo 24, por gentileza. Irmãos, João capítulo 5, versículo 24 diz assim: em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê
que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está falando de algo futuro aqui? Ele está falando de algo futuro aqui? Tipo, quem vai crer? Não. Quem crê em mim, que eu sou aquele que foi enviado para trazer salvação, já recebe a vida eterna, já passou da morte para a vida. O que isso significa para nós? Que ninguém aqui, biblicamente falando, vai morrer de verdade. Como assim, pastor? O que nós vamos fazer aqui, nessa vida, é apenas abrir uma porta e sair por ela. Porque a vida já opera em mim e em você. Amém? Amém? A vida já opera em mim e em você. O que vai acontecer é só uma mudança. Ah, pastor, mas aqueles que vão ficar. Ah, pastor, mas se eu deixar um monte de gente para trás, irmão. Irmã, a gente não tem controle sobre isso. Isso eu venci numa terapia que eu estava fazendo. A minha psicóloga olhou para mim e falou assim: Paulo, ninguém escolhe morrer. Alguns escolhem. Porque eu estava num dilema muito grande na minha casa, porque a Milena tinha descoberto que estava grávida. E eu falei, Senhor, e se eu morrer? Acho que todos os pais passam por isso, né? E se eu morrer? Como é que vai ficar a minha família? Confesso que eu estava ouvindo a pregação e pensando, você vai ver a Catarina nascer. É? Sim. Como é que vai ficar a minha família? Eu vou ter uma menina. Se eu for agora, como é que vai ficar? Você acha que eu não passo por isso não, irmão? Se eu estou abrindo meu coração aqui, eu não tenho problema nenhum com isso. E Deus usou a minha psicóloga. Ela olhou para mim, se você for, Paulo, não é porque você escolheu. Eu não tenho fé, mas eu quero te dizer uma coisa, você é pastor. E eu acredito que Deus vai cuidar da sua família muito melhor do que você pode imaginar. Porque você não está escolhendo isso. Ninguém escolhe. Alguns escolhem partir. Mas alguns são escolhidos para partir antes. É por isso que em nome de Jesus não é fácil, gente. Mas a gente precisa ter certeza de que ainda que a gente saiba, ainda que a gente sinta, essas ansiedades vão acontecer, como eu e o Henrique compartilhamos aqui. Talvez seja a sua. Eu quero deixar minha família bem. Você pode deixar sua família bem, financeiramente. Mas o que você pode deixar de mais importante para a sua família é a porta da salvação para eles. Herança nenhuma vai acabar. A prata fica suja. A traça corrói. Antigamente, né? Testamentos. Mas se você deixar algum testamento exposto, o tempo pode corroer. O ouro pode perder o valor. Mas o que Jesus fala? Que aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que é mais importante para você e para a sua família hoje? Às vezes, deixar alguém financeiramente bem é um caminho, mas o principal é você deixar uma referência de Deus na sua casa. Uma porta aberta para a salvação na vida daqueles que você ama. Porque essa herança ninguém pode roubar de nós. E o John Bunyan, no livro Peregrino, ele vai citar que uma vez o cristão, quem já leu o Peregrino aqui sabe, já leu o Peregrino? O Peregrino, ele está, num certo momento, o fardo vem sobre as costas dele, está muito pesado aquele fardo. E é interessante porque ele tenta se livrar daquele fardo de inúmeras vezes, e inúmeras vezes ele não tem sucesso. Até que ele chega num lugar elevado, onde se encontra uma cruz, e logo abaixo um sepulcro vazio. No momento em que ele olha para a cruz, o fardo se solta sozinho de suas costas, rola morro abaixo, e desaparece dentro do sepulcro vazio para nunca mais ser visto. O que Paulo está escrevendo para nós é que a morte foi vencida e esse fardo é aliviado quando olhamos para a cruz vazia, o sepulcro vazio. O fardo pode ser os medos que carregam dentro de nós. Ah, se eu for embora, mas gente, se o sepulcro está vazio, Cristo estará cuidando da nossa família por nós. Cristo estará cuidando de nós. E em nome de Jesus, alguém pode se perguntar aqui, e se eu pecar, será que a condenação vai voltar? A gente aprendeu que não. A gente sabe que quem está em Cristo já venceu a morte em Cristo. A gente sabe que a morte perdeu o seu aguilhão. Você tem vivido como alguém que ainda está pagando uma dívida ou como alguém cuja dívida já foi paga por Jesus? Já foi pago.
E é por isso que, em nome de Jesus, eu quero hoje concluir essa mensagem dizendo que tudo isso que a gente pensou hoje, tudo aquilo que Deus falou no nosso coração, no momento que a gente se emocionou, só foi possível por causa de Cristo. Entenderam tudo que Cristo fez por nós, irmãos? Um amor que é maior do que qualquer amor que alguém pode ter por nós. Cristo não apenas morreu pelos meus e seus pecados, mas Ele nos deu a possibilidade de vivermos eternamente, irmãos. Gente, em nome de Jesus, que Cristo seja para nós hoje a certeza de que tudo que a gente vai passar na nossa vida, o amor de Deus é maior do que qualquer coisa que nós vamos enfrentar. Ele veio nesse mundo e morreu por mim e por você. Ele não ficou do céu dizendo isso. Ele não ficou lá sentado no trono e falou, não, eu vou salvar você. Ele veio, ele foi humilhado, ele foi esmagado, sem culpa. Por mim e por você, pelos nossos pecados. Quando a gente duvidar do amor de Deus, a gente tem que olhar para a cruz mesmo, porque ali ele foi esmagado, ferido e morto. Nada pode nos roubar do amor de Cristo por nós. Não é o que eu faço de errado. Não é, talvez até a morte eu vou lutar contra um pecado e não vou vencer. Não é isso que vai determinar o seu dia final. O que vai determinar o meu e o seu dia final é você estar em Cristo. E quando você duvidar, lembre-se da cruz. Lembre-se que o amor dele, em nenhum momento ele parou aquele momento e desistiu de nós. Porque ele foi até o fim para nos entregar a salvação. Em nome de Jesus, irmãos, Hebreus capítulo 2, 14, 15, vai dizer que a morte continua sendo a nossa inimiga. Não tem essa coisa de hello darkness, my old friend, que pode ser interpretada como a morte. A morte nunca vai ser amiga de nós. Porque ela sempre será a nossa inimiga, por causa do pecado. Então, quando eu e você encararmos o nosso maior inimigo, temos que lembrar que aqueles que caminham em Cristo, aquele inimigo já foi vencido por Ele na cruz e na sua ressurreição. Então, em nome de Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero dizer isso de coração, irmãos, porque às vezes a gente acha que a gente se converteu, porque a gente foi... Eu quero chamar o louvor para cantar Santo para sempre. É uma canção, não sei se vocês sabem, que ela faz alusão ao Apocalipse, onde os anjos vão cantar Santo, 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 Santo para sempre. Talvez você tenha vindo à frente num apelo e você, ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Talvez pode ser. Talvez pode ser nesse apelo que você entregou a sua vida para Jesus. Mas talvez você foi por causa da emoção. Por causa de um louvor. Por causa de um sentimento, ai, nossa, todo mundo foi à frente, eu vou ter que ir à frente também. Mas o que Cristo quer dizer para você hoje é que não importa quando você se converteu, o que importa é se você se converteu. Talvez você tenha 60 anos de igreja e nunca conheceu a Cristo. Talvez você cante, pregue, talvez você está no slide ali, talvez você esteja na recepção, no ministério infantil. Mas a certeza de que Cristo venceu a morte para você ainda não é uma certeza convicta. E Satanás tem usado isso contra você. Dizendo, olha só, você é um pecadorzão mesmo, você é uma pecadora. Para todo mundo tem jeito, menos para você. Porque esse pecado que você faz aí, meu amigo, minha amiga... Mas eu quero te dizer hoje que todos os pecados foram pagos em Jesus. E hoje é o momento de você falar assim, Jesus, eu não tenho todas as certezas, mas hoje o Senhor me chamou a confiar que eu estarei contigo quando eu abrir essa porta. Não vai ser fácil, Jesus. Talvez eu relute, talvez eu pense nos meus e peço para ficar, e mesmo assim o Senhor vai me levar. O que eu te peço, Pai, é que o Senhor cuide de mim, porque eu tenho muito medo de encarar. Mas eu ter medo não muda o fato que eu possa passar por esse momento, se o Senhor não voltar antes. A minha pergunta para você hoje é como você vai encarar o último dia da sua vida, se for possível isso? Para muitos não é. Viram o acidente que aconteceu nesses últimos dias, de 2 meninas? A morte por acidente, você não... Como é que você vai controlar uma carreta vindo na sua frente? Não tem como. O irmão Pedro sabe. Né, Pedro? Um acidente, muitas vezes, o que você vai fazer? Mas hoje é uma oportunidade
De você dizer, Senhor, eu não tenho todas as convicções, mas hoje eu aprendi que o Senhor pode me ajudar a vencer a morte. E eu olhei textos da Bíblia que me deram certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Mas eu quero falar algo para fugir disso rapidinho. Talvez você tenha medo das pessoas que se foram. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, Senhor, eu não sei mesmo. Eu não sei, eu tenho medo de pensar a morte dessa pessoa amada. Porque eu não sei se ela está com o Senhor. Eu não vi ela entregando, não vi ela batizando, eu não vi ela fazendo nada, o que eu vi foi ela falando. Quero te dizer em nome de Jesus, que aqueles que confessaram o nome de Jesus, não importa a vida que essa pessoa viveu, o que importa é a graça de Deus naquele momento final. E eu quero dizer para você que nós vamos cantar essa música hoje. E muitos de nós vamos cantar na eternidade com as pessoas que a gente ama, que a gente nem imagina que Cristo salvou. Inclusive eu e você. Eu estou aqui, Senhor, não é por você e por mim, é por Ele. Se você tem medo da morte, lembre-se que o que tem para nós é um banquete preparado. Nós vamos nos reencontrar. Porque o céu não é um lugar que a gente vai. Entenda que o céu não é o lugar que a gente vai. O lugar não importa. Estão entendendo que o lugar não importa? O que importa de fato? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem vai estar nos esperando? Quem vai olhar para nós e dizer, os seus pecados já ficaram para trás? Aquilo que te escravizava foi embora. Eu estou aqui. Não importa, irmão, se vai ter rua de ouro, se vai ter cristal, se vai ter... Não importa. O que importa é quem vai estar lá. É Cristo. A minha pergunta é, você está preparado para encontrar esse Cristo? Se você tiver hoje, nessa noite, a convicção de dizer, Senhor, eu não tenho todas as certezas, mas uma convicção eu tenho. Que o Senhor é capaz de salvar a mim e me resgatar dos meus medos. E hoje eu posso dizer, a tua palavra me disse que o Senhor me ama e que nada pode substituir o seu amor por mim. Eu quero te convidar a ficar de pé. A reconhecer isso e dizer, Senhor, eu vou agradecer o teu nome, eu vou cantar o teu nome. Agora como alguém que é salvo e não alguém que tem medo mais da lei e da condenação. Porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, que através dessa palavra, dessa canção, aqueles que são livres, que somos nós, podemos cantar santo para sempre, nesta vida e naquela que nos espera eterna. Louvemos ao Senhor.